Olá, seja bem-vindo novamente a mais este momento de exposição da Carta aos Hebreus. Antes de entrar especificamente no capítulo 10, permita-me explicar um pouco em termos de estrutura. Os capítulos 1, 2, 3 e 4, nós temos as comparações, as declarações do autor da carta a respeito da superioridade de Cristo. Jesus é superior de uma maneira absoluta, ele é o eterno Filho de Deus, aquele que tem a imagem do Deus invisível, aquele que é a exata expressão do Pai. Logo em seguida, mesmo no capítulo 1 ainda, e entrando no capítulo 2, ele diz que Jesus é superior aos anjos. Capítulo 3, Jesus é superior a Moisés. E o capítulo 4, Jesus é superior a Josué. No capítulo 5, logo no finalzinho do 4, mais especificamente no 5, ele introduz uma temática que ele vai desenvolver nos capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e vai finalizar agora no 10, que é a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio araônico e tudo que está relacionado a ele. Então, nos capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ele vai dizer assim: tudo o que está relacionado ao sacerdócio araônico é inferior ao sacerdócio de Cristo. Jesus é um sacerdote superior, Jesus ele traz promessas superiores, a aliança de Jesus é superior, o sacrifício de Jesus é superior, o santuário onde Jesus realiza o seu sacrifício também é superior. E aí, indo para o capítulo 10, principalmente os primeiros versículos, vou ler agora, ele vai demonstrar que a razão pela qual tudo em Cristo é superior a tudo em Arão e seus filhos é porque tudo relacionado a Arão e seus filhos são sombras, são figuras, prefigurações, são como uma espécie de uma antecipação. Usando uma figura aqui como se alguém fosse empenhar alguma coisa, e este empenho era como se fosse uma promessa de um pagamento. Então todo o cerimonial judaico era como um empenho da parte dos homens, no sentido de oferecer a Deus algo que posteriormente seria definitivamente pago por alguém que seria tão humano quanto eles, no caso o próprio Senhor Jesus Cristo, que se tornou homem como todos nós, e ele então faz o pagamento definitivo dessa penhora que estava sendo feita provisoriamente através de sacrifícios sucessivos oferecidos por Arão e seus filhos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios, faz-se recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, então, ele vai introduzir agora o Salmo de número 40, onde disse a respeito do Messias, que ele está ali diante de Deus e se coloca à disposição de Deus para cumprir a vontade de Deus. Muito bem. Ao usar este salmo e aplicá-lo a Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, se prontifica a oferecer a Deus um sacrifício superior. Não um sacrifício de ofertas, manjares, oblações pelo pecado, mas o sacrifício de sua própria vida. E o que Deus dá a Jesus na sua encarnação, que é corpo, Jesus assume corpo humano, está aqui entre nós agora, Jesus entrega ao Pai exatamente o seu corpo, pois é o seu corpo que é partido por nós.
É do seu corpo que sai o sangue da nova aliança. Então, quando Deus lhe dá o corpo, ele apresenta o corpo a Deus. E ao apresentar seu corpo a Deus, ele está oferecendo um sacrifício superior a todos os sacrifícios anteriores e um sacrifício que substitui de uma vez por todas. De maneira que o que os sacerdotes araônicos estavam fazendo ainda no templo, depois da morte de Jesus, era algo desnecessário. Não havia uma necessidade. A dívida foi paga. Quando Jesus estava na cruz, ele falou assim: está consumado. Essa expressão indica: está finalizado, não há mais nada a fazer, está pago, está resolvido a pendência do pecado. Então, de uma vez por todas, Jesus cumpre em seu próprio corpo, oferecendo na cruz todos os rituais do Antigo Testamento. Não há mais necessidade do homem morrer pelos pecados seus, porque Jesus morre em seu lugar, substituindo-o nesse sentido. E os animais também não. E aí ele continua dizendo, ora, verso 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exerce o seu ofício sagrado e assim por diante. Jesus, porém, ofereceu de uma vez por todas, para sempre, um sacrifício único pelos pecados, e tendo feito isso, assentou-se à destra de Deus. O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele ia lá, oferecia o sacrifício por si, pelo povo. Tendo terminado isso, ele terminava o seu turno e ia para sua casa. No ano seguinte, lá estava ele fazendo as mesmas coisas. Ao terminar o seu turno, ele abençoava o povo e ia para sua casa. Essa era a realidade dele. Agora Jesus, uma vez feito o sacrifício, ele retorna para o lugar de onde ele veio, à destra do Pai. E é colocado nessa posição. E dali, então, ele aguarda o quê? Unicamente que os seus inimigos sejam colocados ao estrado de seus pés, o que vai acontecer, segundo a declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, no advento do Senhor Jesus. E ele não tem mais nada a fazer. Ele entra, vamos assim dizer, no descanso de Deus. Jesus não vai repetir no ano seguinte morrer de novo. Ele morreu uma vez por todas. E assentou-se à destra do Pai, tendo consumado a obra da redenção. Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O tempo verbal indica uma coisa que foi feita de uma vez por todas, cujo efeito se estende por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus que foi realizado na cruz, lá no ano 30 da era cristã, seus efeitos são eternos. Então, não há mais necessidade de que ele seja oferecido de novo. Por isso, por exemplo, nós entendemos que ao participar da ceia do Senhor, nós não estamos revivendo a sua morte. Ele já morreu de uma vez por todas, nós estamos lembrando o fato de que ele já morreu e sua morte tem efeito sobre as nossas vidas. E disso também dá o testemunho o Espírito, porquanto é dito que esta é a aliança que farei com eles. Ele volta a retomar aquilo que havia dito no capítulo 8. Mas, caminhando para as partes finais aqui, ele apresenta uma exortação inicial, depois uma advertência e, por fim, um apelo. A exortação é: vamos nos aproximar de Deus, agora já com um coração inteiro, com certeza de fé, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Por essa razão, vamos considerar e guardar firme a confissão da esperança. Porque Jesus Cristo não é um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Ele se compadece de nós e nós podemos achegar ao trono da graça de Deus, certo de que seremos recebidos, porque não estamos fazendo isso com base em sangue de animais, não estamos fazendo isso com base em algum mérito nosso, nós estamos fazendo isso com base no sacrifício de Jesus Cristo, realizado de uma vez por todas, garantindo a nós pleno acesso à presença do Pai. Então é nessa certeza de fé que devemos nos aproximar de Deus. Ao invés de desistir,
nós devemos persistir. Persistir sabendo que as lutas vêm, mas elas vão passar. Porque o Senhor está conosco. Ele disse que nunca nos abandonaria. Nos versos 26 a 31, ele acha por bem inserir aqui uma advertência seríssima, porque segundo as prescrições do Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um pecado, e esse pecado não era um pecado deliberado, ele podia correr para uma cidade de refúgio, ali se refugiar e ter a proteção contra o vingador do sangue. Mas se uma pessoa cometesse um homicídio, por exemplo, e esse fosse doloso, não haveria espaço dentro do sistema sacrificial para o seu pecado ser expiado. Então isso mostra claramente que nós devemos tomar como algo muito sério essa decisão de deixar de seguir a Cristo. E ele diz, se isso era verdade e pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas a pessoa era apedrejada até a morte, quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, está escrito lá, a mim pertence a vingança, o Senhor julgará o seu povo, e ele termina dizendo, é horrível cair nas mãos de um Deus vivo. Nós precisamos tomar consciência disso. Às vezes o evangelho que nós ouvimos é um evangelho adocicado, no sentido de, fala-se muito da misericórdia, do amor, mas não se fala do fato de que se nós deliberadamente pecamos e resolvemos ofender a santidade de Deus, nós estamos nos colocando em uma posição de risco, estando debaixo da ira de um Deus que é fogo consumidor. O apelo que ele faz ao final é: não desistam. Eles estavam passando momentos difíceis. Veja o verso 32, quando fala assim: nos dias anteriores em que, depois de iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Vocês foram expostos como um espetáculo, como um opróbrio quanto a tribulações, tornaram-se coparticipantes com aquele, deste modo foram tratados, pensando nos profetas, né? Não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, mas também vocês aceitaram até com alegria o espólio dos bens de vocês, tendo ciência de que vocês possuem em vocês mesmos patrimônio superior e durável. Então, eles já haviam passado por lutas e dificuldades. Não sabemos se nesse momento eles estavam vivendo um momento de trégua. Mas de qualquer momento estava dizendo assim, todas essas perdas e sofrimentos é um período, é uma fase que vocês vão passar. Pode ser que isso retorne, pode ser que aconteça sim, de que vocês venham a perder até a própria vida. Só que vocês têm que entender que isso é por pouco tempo. O verso 36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. É preciso perseverar, por quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Em outras palavras, está dizendo, vocês estão quase na linha de chegada. Vocês vão desistir agora? E ele insere, então, um texto aqui citado dizendo, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E ele termina dizendo assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui ele finaliza toda a estrutura que eu disse que ele estava apresentando dos capítulos 5 até o 10, e dizendo, gente, nós temos um sumo sacerdote muito superior, nós temos promessas maiores, nós temos bênçãos tremendas que diz respeito à eternidade. Desistir agora é uma tolice. Essa vida é dura, é difícil, é complicada, seguir a Jesus é difícil. Jesus disse tomar a cruz. Pessoas estão pregando que seguir a Jesus é ter tudo de bom e do melhor, não entenderam o Evangelho, distorcem o Evangelho. Ele está dizendo, não ter lutas, dificuldades. E o cristão é o que persevera. Aquele que não persevera e que abandona, não entendeu a fé cristã.
porque a fé cristã pressupõe dificuldades, sofrimentos e lutas. É isso que ele vai falar no próximo capítulo, o capítulo 11, quando vai pegar exemplos do Antigo Testamento daqueles que permaneceram fiéis apesar das circunstâncias. Deus abençoe sua vida.